Eu sempre tive próximo de cripto desde 2013. Esses presidentes, né, começando a falar, não, mas olha só, pode ser interessante. Cripto, não cripto, mas blockchain sim. Aí depois assim, moeda digital, talvez a gente tenha que digitalizar. Mas lá atrás estava começando uns ensaios que foram as inspirações do próprio Ethereum. Bruno Batavia, ex-Banco Central, diretor de tecnologias emergentes na Valor Capital Group e autor do primeiro paper do Banco Central sobre moedas digitais. Eu tive a sorte de conhecer o primeiro brasileiro na Ethereum Foundation. Só no Brasil, a gente fez um levantamento, é algo em torno de potencial de 15 trilhões de dólares tokenizáveis. São várias dinâmicas que estão acontecendo em tempo real em diversas jurisdições. Mas muito bom que o Brasil está, de fato, na frente assim, da maioria. Ei, pessoal, antes de começar o podcast, eu tô passando aqui para você lembrar de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Future of Money, o nosso podcast semanal aqui na Exame, patrocinado pela Mint, pela Sicredi e pela Senior. Eu sou a Mariana Maria, repórter do Future of Money, e o meu convidado de hoje é especialíssimo Bruno Batavia, diretor de tecnologias emergentes na Valor Capital Group e ex-Banco Central. Maravilha, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, Mari. Super feliz, como você disse, né? Eu trabalho em investimentos em tecnologias emergentes, principalmente blockchain, digital assets, crypto, mas também outros tipos de deep tech, não? AI, e a gente olha qualquer tese que é mais assim, técnica, né? Nuts and bolts. E também, como você comentou, eu passei 3 anos no Banco Central, trabalhando muitos deles com agenda de inovação, e aqui a gente pode contar um pouquinho dessa trajetória, vai ser um prazer. Tudo que a gente fala aqui no Future of Money, né? Então, tô super feliz que você aceitou o nosso convite, tá aqui. Eu tava até comentando que eu até sonhei com esse podcast hoje. Então, né, pra quem tá ouvindo, se tudo que eu falei ainda não foi o suficiente para você querer ouvir esse podcast inteiro, eu ainda tenho várias outras coisas aqui, né? O Bruno, ele escreveu o primeiro paper do Banco Central sobre moedas digitais, teve um histórico ali de 13 anos no Banco Central, participou do LIFT, participou do DREX, né, que é a moeda digital ali que vai ser lançada eventualmente pelo Banco Central. Então, vamos falar aqui de vários assuntos legais e, para começar, já vamos contextualizar um pouco sobre a sua vida, né? Como que você entrou no Banco Central, como que começou a trabalhar com tecnologia, né? Banco Central a gente pensa, né, que pode ser um pouco mais fechado para esses assuntos e você participou dessa mudança, né? Então, conta um pouco da sua história aqui. Não, maravilha. Eu acho que eu fui muito feliz, tive muita sorte também na minha trajetória no Banco Central. Eu entrei em 2010, ou seja, um bom tempinho. E acho que era um momento que o Banco Central estava se abrindo, né, para novas tecnologias, novos modelos de negócio, principalmente para as fintechs. Como todos conhecem, né, o mercado bancário de serviços financeiros era muito concentrado lá atrás. E eu acho que essa agenda de inovação, que na verdade era uma intenção, né, que a intenção é trazer eficiência, foi uma agenda de abertura para que novos players, né, pudessem entrar e alavancar essas tecnologias. E eu acho que na minha entrada do Banco Central, os primeiros anos, eu trabalhei muito com essa parte de organização do sistema financeiro, arcabouços regulatórios e a agenda de inovação no Brasil, principalmente em finanças. Os primeiros anos foram muito atrelados aos novos arcabouços regulatórios, né? Então, você olha lá para trás, 2012, 2013, a abertura do mercado de adquirências, né? Então, assim, você não tinha muitas opções de maquininha, né? Então, basicamente era Visa e Mastercard, né? Com a Cielo e Redcard. E o Banco Central criou novos marcos para Stone, CloudWalk e várias outras que entraram. Então, acho que foi uma primeira leva. Depois, marcos regulatórios de gestão de pagamento, marcos regulatórios de crédito para fintechs, e também todos os projetos grandes que vocês devem já cobrir bastante aqui, né, como Open Finance, Pix e mais recentemente Drex. Eu acho que foi uma agenda muito feliz que realmente colocou o Banco Central na vanguarda e como um benchmark global para outros reguladores, né, a aprenderem e se inspirarem. Eu acho que é uma troca também super aberta. O BC, ele fala com todos, né, e eu acho que a ideia de também expandir o aprendizado para outros países é uma contribuição assim, que o BC pode fazer e tem feito bastante. Eu, particularmente, sempre trabalhei muito com inovação. Minha formação é um pouquinho misturada, né? Eu sou advogado, depois de 3 anos de Banco Central, quase um pouquinho um economista, e fiz depois meu mestrado em administração. E programava desde pequeno, assim, desde 12, 13 anos. Então, acabava que eu nunca largava essa tal da inovação, da tecnologia. Dentro do Banco Central, eu acabei tentando me aproximar dessa agenda. Isso aconteceu naturalmente, né? E casou com a própria agenda institucional. Então, eu tive a chance
de participar dos primeiros anos do benchmark do Open Finance, quando o Banco Central fazia muita conversa com a Europa, né, que era o PSD2, que eram os primeiros marcos, assim, primeiros modelos de Open Banking, mesma coisa com o Banco Central da Inglaterra, e aos pouquinhos o próprio Banco Central criou um novo modelo, né, e que virou padrão global, que é o Open Finance, que é esse modelo mais amplo, né, que vai além de banking, né, mas também para o mercado de capitais, outros tipos de produtos financeiros como seguro. O Pix, não preciso nem falar, né, a gente pode cobrir aqui um pouquinho, mais aprofundadamente, mas foi também um grande, é o que eu chamo de um flagship project, né, foi talvez o grande projeto e uma das grandes entregas recentes do Banco Central. E assim, eu tive a chance de também participar da agenda de inovação de forma mais ampla, né? O Banco Central, como vocês conhecem, tem a agenda, uma plataforma Lift, né? Dentro do próprio projeto do Drex, né? A gente usava muito o Lift Challenge, etc. Participei do comitê executivo do Lift. Dentro do Drex, eu era o gerente do projeto, então participei da estruturação do projeto corporativo do Drex. E assim, peguei desde o comecinho, né? E essa agenda, eu acho que, como em qualquer organização, ela começa talvez de forma orgânica, o que a gente chama de bottom-up, né? Mais ou menos alguns, vamos dizer assim, tarados por inovação e por tecnologia que começam a estudar, e aí começam a envolver mais alguns setores, e quando você vê, ela vai se institucionalizando. Não foi diferente no Banco Central. Eu acho que foi uma agenda muito de pesquisa no início, né? E eu tive a chance, como você comentou, de publicar o primeiro working paper do Banco Central sobre moeda digital, né? Então era Currency in the Digital Era. Basicamente, se você olhar lá para trás, que foi em 2017, 2018, era um Pix tokenizado, um Pix que rodava em blockchain. A gente não tinha nem o Pix, né? Que o Pix saiu em 2020, então a grande dor era pagamentos, né? Então, assim, como é que você transforma pagamentos para um país numa escala como o Brasil, né? Como você traz eficiência, traz inovação para isso. E eu acho que talvez estava um pouquinho mais à frente, porque era uma tecnologia muito emergente, né? Então, assim, em termos de maturidade, não fazia muito sentido para a época, mas foi uma primeira exploração muito interessante. E assim, mas felizmente, depois do Pix, depois do Open Finance, acho que teve o espaço para trazer, sim, dessa vez de forma bem clara, assim, e como foco central, né, o blockchain para o centro da pauta, e tentar entender como você consegue alavancar novas ferramentas, como um contrato inteligente, como é que você consegue automatizar uma série de processos de troca e liquidação, né, com programabilidade, e como é que você consegue, vamos dizer assim, compor serviços financeiros, né, que às vezes são fragmentados, e com o que a gente chama de composability, componibilidade, que a gente vê muito em finanças descentralizadas, né. Eu acho que talvez um parênteses interessante, assim, mais ligado à minha trajetória mesmo, eu sempre tive interesse e sempre tive próximo de cripto desde 2013. Então, assim, de 2013... Obviamente, isso não era nenhum tipo de agenda institucional, nem de longe, né? Era vamos dizer assim, na física, assim. Mas, assim, eu sempre me mantive próximo, estudando. Tive chance de tirar alguns aninhos de licença, um tempinho fora do Banco Central, fazendo mestrado. Então, morei nos Estados Unidos. E, nessa época, acabei estudando mais a fundo academicamente. Morava ali no Chelsea, perto de uma aceleradora de fintech, então, chamada Rise, que era uma joint venture entre Barclays e Techstars. E lá era um celeiro interessante de umas primeiras crypto companies em Nova York, na verdade, de 2015 para 2016. Interessante que nessa época também o estado de Nova York estava criando as BitLicense, que era um marco regulatório um pouco pesado demais, talvez, com custo de observância um pouco alto e rígido. Então, o que aconteceu? Eu comecei a perceber que as fintechs de cripto estavam saindo do estado de Nova York para não ter que se sujeitar a esse arcabouço novo. E aí isso foi um clique interessante para ter cuidado, né, para você não asfixiar a inovação. E aí quis também, vamos dizer assim, ver em primeira mão, né, o que estava acontecendo no ecossistema cripto. E aí estendi um pouquinho o meu tempo fora do Banco Central. Passei alguns bons meses na Suíça, na virada de 17 para 18, em Zug, que é o Crypto Valley, né? E aí foi bem naquela época, talvez você se lembre dos ICO Booms, né? Todo mundo estava fazendo o Initial Coin Offer. Eu fiquei bastante próximo do ecossistema de uma universidade em Zurich chamada ETH Zurich, que eles chamam de que é o MIT da Europa, né? Mas é onde muitos projetos cripto começaram a nascer. Até a própria Ethereum Foundation, né, foi incorporada na Suíça, e a gente viu vários projetos. Então conheci muita gente interessante nessa época, Gavin Wood, que acabou fundando o Polkadot, diversas empresas de cripto interessantes. E mais para frente, eu acho que isso trouxe vamos dizer assim, um bom tempero até para os projetos que a gente tocava na época no Banco Central, né? Então, se você olha o Drex sempre, e assim, de forma bem pública e clara, né, o BC sempre se posicionou e sempre falou muito abertamente que é inspirado em finanças descentralizadas, né? Então, de certa forma, é inspirado na inovação que acontece em cripto. E cripto, eu acho que tem uma dinâmica muito única, que a inovação acontece de forma
não permissionada, né? O que a gente chama de permissionless innovation. Qualquer pessoa, né, qualquer desenvolvedor pode pegar um contrato inteligente, criar um protocolo financeiro e fazer o deployment, né, implementar numa rede de blockchain pública. Então, assim, não tem nenhum guardrail, nenhuma aprovação, nenhuma barreira para velocidade de inovação. Então, a permissionless innovation, que acontece em blockchain público, é uma inovação muito rápida. Então, você tem uma interação enorme. E é interessante perceber que quando os bancos centrais, como o Brasil com o Drex, mas em outros bancos centrais também, passam a adotar uma tecnologia que a gente chama de EVM, né, que é Ethereum Virtual Machine, é uma tecnologia que pode, vamos dizer assim, trazer e é compatível com várias soluções que estão acontecendo nesse blockchain público, nessa inovação, né, frenética, e é muito fácil você incorporar esse building blocks. Então, se você olha o que aconteceu com o Drex desde lá de trás, né, principalmente no Leaf Challenge, né, que foram as primeiras interações com o mercado, você olha que ali tem uma dinâmica que você tem os bancos, né, os grandes bancos no Brasil, as bandeiras de cartão, Visa, Mastercard, você tem as Big Techs, você tem, né, Google, AWS, por aí vai. E você tem também os criptonativos, né? Assim, tanto os brasileiros, então você olha, o mercado Bitcoin participou, entre outros, mas também os globais. Então, assim, talvez o único iniciativa de CBDC do mundo que tem um Decentralized Lending Protocol como a Aavia, né, que participou lá atrás, é o BC, você tem a Polygon, né? Você tem Stellar. Então você tem uma série você tem experimentos com o USDC. Então realmente uma iniciativa muito rica no sentido de ligar o ecossistema criptonativo e aberto, né, dos blockchains públicos com talvez uma rede um pouquinho mais regulada, né, que tem que atender marcos regulatórios financeiros, marcos regulatórios de proteção de dados. Então, mas eu acho que criou uma dinâmica muito rica, assim, e um mindset muito aberto do regulador. Mas eu acho que eu falei muito aqui para a primeira pergunta, né? Não, eu tenho mais várias perguntas e a gente vai falar sobre vários assuntos. E pelo que você falou aqui, você meio que foi o filho desgarrado do Banco Central, né? Que viajou e trouxe um monte de coisa nova e diferente ali para o regulador absorver, né? Então, como é que foi essa mudança? A gente fala muito aqui, né? A gente tem muito essa visão de que o Roberto Campos Neto trouxe ali também um pouco mais de inovação para o Banco Central, mas como é que foi essa mudança de paradigma, né? Principalmente em épocas assim como 2013, que você falou, né? Que começou a ter contato com cripto. Naquela época, assim, ainda tinha uma visão ali bem diferente para cripto, né? Uma coisa muito disruptiva e que poderia trazer ali coisas até ruins, né? Então, como é que foi essa mudança de paradigma para você que estava lá dentro do Banco Central e principalmente propondo isso, né? Não, eu acho que assim, qualquer tipo de inovação, qualquer onda tecnológica, ela demora um tempo para todo mundo conseguir absorver os impactos, as oportunidades e os riscos, né, de implementação. Então, naturalmente, quem está assim, mais atento, mais aberto, mais envolvido, acaba, de certa forma, se apaixonando com as possibilidades, né? E acaba virando um champion interno da organização para tentar disseminar um pouquinho daquilo. E aí, se realmente é interessante, né, se faz sentido, isso não acontece só no BC, mas acho que em vários bancos, várias organizações assim como mais tradicionais, né, que não é tão simples de você implementar algo assim tão disruptivo, demora um tempo para você poder fazer o onboard, né? Então, assim, eu posso até fazer um paralelo, e além de Banco Central, né, do Brasil, mas mais assim, um paralelo mais global. Essa agenda de moeda digital de Banco Central, né, blockchain, etc., ela não começou no que a gente chama de seio dos bancos centrais, né, quando você pensa em organismo internacional. Né? Tem um organismo internacional que se chama BIS, que é o Bank of International Settlement. É o banco dos bancos centrais que a gente chama. Né? Então, é um organismo que tem mais de 60 bancos centrais associados. E assim, é lá que a gente discute, né, os países discutem política monetária, política econômica, mas também regulação e inovação. Então, assim, o BIS ele começou a se posicionar como também um hub de inovação e debate sobre tecnologia depois que eles criaram o que eles chamam de BIS Innovation Hubs. Então, assim, eles criaram em vários países hubs para os reguladores discutirem inovação entre si, mas nem sempre foi assim, né? Então, se você olha lá atrás, obviamente quando a gente falava em 2013, 14, 15, dentro de Banco Central ou mercado financeiro, poucas pessoas, né, levavam a sério, mas eu acho que isso daí foi crescendo, né? Dentro do BC sempre tinha interessados, sempre tinha também alguém curioso ou que já estava olhando para trocar. E dentro do governo federal também, eu acho que eu tive a chance de fazer alguns cursos para o Ministério da Ciência e Tecnologia, para o próprio Banco Central. E aí um pouquinho começa com educação, né? Educação e pesquisa acho que é o início de tudo. E você vai disseminando. E aí, mas fora de Banco Central,
é interessante perceber que o BIS tem até um estudo super legal, depois eu posso tentar passar a referência para você, que ele chama de stock take, né? O próprio BIS fez, que ele pegou vários discursos de presidentes de Banco Central e reguladores e autoridades monetárias, e aí eles pegavam esses discursos ou posicionamentos oficiais sobre blockchain, sobre CBDC principalmente, e assim, 80%, 90% eram contrários, porque tinha uma associação lá atrás muito clara, assim, com atividades ilícitas, assim, era algo que não era tão claro do ponto de vista de oportunidade tecnológica. E aí, assim, esse stock taking, ele vai mapeando como é que é a evolução desses discursos do ponto de vista de sentimento, né? No começo tinha uma rejeição muito grande, e aí depois, assim, você vai vendo outros speeches, assim, keynotes, etc., desses presidentes, né? Começando a falar, não, mas olha só, pode ser interessante. Crypto, não crypto, mas blockchain sim. Aí depois assim, moeda digital, talvez a gente tenha que digitalizar. Então assim, o negócio foi virando. E aí até, eu acho que talvez um momento de inflexão, assim, de forma assim, orgânica do setor, quando o Facebook, à época, né, agora a Meta, fez o consórcio, né, da Libra, acho que todos os reguladores começaram a notar de forma mais séria que tinham que future-proof, né, o business assim, né, em si, e ficar mais atentos ao que essa tecnologia pode entregar. E assim, não sei se foi uma consequência ou foi algo natural, e a própria dinâmica de mercado, né, foi amadurecendo e o conhecimento foi amadurecendo, mas esse discurso começou a ir para o BIS, mas as primeiras interfaces entre reguladores, na verdade, elas aconteceram dentro de um outro organismo internacional, chama ITU, que é a International Telecommunication Union, que basicamente é a agência da ONU mais antiga que regula a telecom. Então, assim, padrões de comunicação como TCP/IP, por exemplo, eles são padronizados e regulados, né, no nível da indústria nesse tipo de organismo. E aí, o que aconteceu lá atrás? Alguns países, principalmente a África, começaram a fazer o leapfrog tecnológico, né, pular uma geração tecnológica, porque eles não tinham infraestrutura de pagamentos, infraestrutura de cartão, né, adquirência. E aí eles começaram a mover para mobile, né, para wallet, né, e digital money no celular. Então você tem M-Pesa e por aí vai. E aí esse organismo percebeu, falando assim, olha, quem está fazendo essas fintechs, né, essas wallets digitais, essas carteiras digitais, estão sendo criadas pelas empresas de telecom. Vamos fazer um working group de e-money. Aí eles começaram a chamar alguns reguladores. Aí teve um primeiro working group de e-money dentro dessa agência, né, que foca em telecomunicações. E depois eles criaram um working group chamado DFC, que era Digital Fiat Currency. DFC, a gente não tinha nenhum acrônimo de CBDC, a gente falava Central Bank Digital Currency, lá atrás era Digital Fiat Currency. E aí tiveram os primeiros bancos centrais, né? Você tinha o Banco Central do Canadá com um projeto chamado Jasper, o Banco Central de Singapura com o UBIN, você tinha alguns bancos centrais da Noruega, Suécia, Mais Índia. ou menos que época isso? Isso foi 2018, se eu não me engano. Então bem cedo até, relativamente cedo para falar dessa tecnologia. Não, sim. E aí, assim, foi interessante que os fóruns tradicionais de bancos centrais ainda não estavam capturando o assunto, e um fórum de padronização de telecomunicação acabou convidando, de forma assim, meio inusitada, outros reguladores financeiros de bancos centrais para participar. E aí, aos pouquinhos, isso daí foi tombando, vamos dizer assim, para o BIS e para discussões bilaterais de Banco Central. Então, assim, takes time, né? Acho que você começa com pesquisa, disseminação, educação, e aí aos pouquinhos os medos vão diminuindo e as oportunidades vão sendo compreendidas, e aí assim, você envolve um departamento, daqui a pouco você tem 5, 10, 12 departamentos, depois vira um projeto corporativo e uma iniciativa institucional formal e aí um trilho novo para um país, né? Então assim, e realmente o país se beneficia como um todo. É um processo, faz parte, mas é interessante que cripto está virando mainstream, né? Eu gosto de fazer uma separação em ondas, né? Então, assim, se você olha a infraestrutura de mercado financeiro e bancário, na década de 80 você tinha talvez a primeira onda, né? Que a gente chama de RTGS, Real Time Gross Settlement Systems, que os sistemas interbancários de pagamento. Hoje, no Brasil, você tem um sistema de pagamento brasileiro, o STR. No mundo começou na década de 80. Hoje, praticamente 90% dos países têm esse trilho para liquidação entre os bancos, no atacado. Aí, de 2010 para frente, começou um trilho novo, né? Que é o trilho de pagamentos instantâneos. Então, o Pix é um deles, né? É o SPI, o sistema de pagamento instantâneo. Você tem, na Índia, o UPI, Code, né? SPI no México. Você tem, Fast Singapura. Vários países estão implementando. Hoje em dia, a gente tem acho que 34% dos países estão implementando esse trilho de pagamento instantâneo. E agora a gente está numa terceira onda que eu chamo de Blockchain-Based Settlement Systems. Que são sistemas de liquidação baseados em blockchain, que os bancos estão se conectando através de depósitos tokenizados, que as fintechs, né, instituições de pagamentos também através de depósitos tokenizados, que o Tesouro Nacional está se conectando com títulos públicos tokenizados. E aí, assim, você tem uma série de outros produtos financeiros, né, crédito privado, até ativos reais tokenizados, como imóveis. Então, assim,
é a economia que passa a rodar em cima de um trilho novo, mas o legal é que esse trilho, como eu comentei, né, tem uma série de ferramentas novas também, como os contratos inteligentes, uma série de automações. E aí, assim, esses building blocks, né, eles meio que possibilitam a criação de um novo tipo de finanças, né, e aí, assim, também fazendo um paralelo em ondas, né, assim, talvez com o sistema de pagamento instantâneo, né, como o Pix e o SPay aqui no Brasil, e as fintechs rodando e interoperando muito fácil com APIs, etc., a gente tem o que a gente chama de finanças, pagamentos programados, né? Então, assim, você consegue criar lógica entre trocas e pagamentos e você tem um ecossistema aberto que todo mundo está rodando nos trilhos do Pix. Uma terceira onda que a gente pode chamar de finanças programáveis também. Então, assim, não é só pagamentos, mas é finanças. Aí a gente começa a entender que é possível você trazer programabilidade para os ativos também, não só para o dinheiro. E aí eu acho que a gente começa a abrir essas oportunidades com o Drex, porque você pode criar lógica de troca e liquidação e uma série de automações porque também os ativos são programáveis. E aí, assim, se eu sou uma fintech que está trabalhando com o mercado de capitais, tanto de ações, né, ICM, quanto de dívida, que a gente chama de DCM, eu teria que bater numa bolsa de valores, uma de registradora, para de vez em quando implementar uma solução, uma feature que não está disponível num API que eles têm na prateleira. Então eu tenho que convencer eles para me entregar, né, um API, uma integração, mexer no roadmap de produto. Então, assim, tem um pouquinho de fricção nesse processo. Mas se você cria uma infraestrutura aberta que todo mundo cria em cima e é muito flexível para você poder criar qualquer tipo de produto, você realmente tem um unlock, né? E você tira essa fricção. E você desintermedia e você traz mais eficiência. Então, assim, a gente está caminhando para a parte de finanças programáveis. E tem uma última onda também, falando bastante ondas aqui, que é de finança inteligente. Então, assim, você pensa que agora todo mundo fala de AI, né? Então, assim, AI, os LLMs, né, os modelos grandes de linguagem, como ChatGPT, etc., eles foram uma onda interessante. Agora a gente está começando na onda de AI, uma onda que a gente chama de agêntica, né? Agentic, e dentro de finanças a gente tem o que a gente chama de Agentic Payments, Agentic Investments, Agentic Finance, que é basicamente você vai ter um AI agent fazendo as coisas para você. Você vai falar, eu quero isso, eu quero me dar umas opções de investimento A, B, C, beleza, então pega dinheiro do banco tal, investe nisso aqui. Você vai conversar e transacionar ao mesmo tempo. E aí, se você pensa que para essa onda de Agentic Payments, você tem um trilho, né, programável com contrato inteligente, você tem uma sinergia tremenda, né? Porque e a gente tem visto isso já em blockchains públicos, né? Os contratos inteligentes, a tecnologia blockchain crypto fazendo um overlap interessante com AI e AI agents. Então, assim, a gente está caminhando para essa terceira e última onda de finanças inteligentes, mas foi super importante criar esses trilhos. Aí, assim, é só uma história mais longa para ajudar a contextualizar, mas aqui tem muito papo. Você falando, né? Eu me senti teletransportada já para um futuro ali, onde tudo é conectado e tudo é tecnológico mesmo, né? E acho que isso também emenda na minha próxima pergunta, que principalmente você que já tem anos de carreira e que teve que lidar com momentos ali das finanças que não era, né, nada disso que a gente está falando, né? Não era tão tecnológico assim. Como que você enxerga que isso vai se conectar? Porque a gente falou aqui de criptomoeda, blockchain, a gente já falou de trilhos financeiros, trilhos de pagamento. Então, como que você acha que tudo isso vai se conectar? Até porque pouquíssimo tempo atrás ali, né, tinha pessoas que enxergavam criptomoedas como uma ameaça, né, para o dinheiro fiduciário e tudo mais. Agora a gente já tem CBDCs, né, mostrando que não é bem assim. Então, como que você enxerga que tudo isso vai se conectar no futuro? E se você acha que esse futuro está próximo ou ainda está longe de acontecer isso que a gente está imaginando ali, que está tudo conectado, tudo tecnológico, falando de dinheiro? Não, super. Eu acho que já está acontecendo, na verdade, assim. E é interessante você perceber que isso está acontecendo de forma institucional. Leva um tempo, né? Tanto para os players grandes, né? Os grandes conglomerados financeiros, os bancos que são altamente regulados, né? Infraestrutura de mercado, bolsa, a poderem fazer essa transição, tá? Então, você tem realmente esse paralelo que você comentou, né? O sistema legado, né? Assim, o encanamento tradicional com o encanamento novo, como é que isso se conecta, quais são as possibilidades. Se você olha lá fora, por exemplo, agora com a administração nova nos Estados Unidos, tem uma ordem executiva de finanças digitais, né? Então, assim, eles
literalmente promovem bastante as stablecoins, né? As stablecoins seriam um produto, né, e talvez um trilho em si para poder exportar o dólar, para poder trazer eficiência para pagamentos transfronteiriços. E se você olhasse talvez para o ano passado, muitos bancos, principalmente que são baseados nos Estados Unidos, não teriam nenhum tipo de conforto para trabalhar com stablecoins, até cripto de forma mais ampla, né? Apesar de alguns já estarem começando a fazer alguns tipos de produtos interessantes que a gente pode falar aqui. Mas agora vamos pensar como é que isso se conecta, só para dar um exemplo e ajudar a ilustrar. Quando a gente fala em stablecoin, a gente sabe que é um token, né? Então, assim, que está atrelado a uma moeda fiduciária. Então, assim, normalmente os stablecoins são atrelados ao dólar, né? E para ele não ser volátil, que nem uma criptomoeda, né? Que flutua muito, ele é colateralizado, né? Então, ele tem um colateral normalmente num depósito em instituição financeira ou no título público federal, né? Normalmente é uma US T-bill que paga, né, um yield. Só que esse colateral, apesar da gente falar, tudo é no blockchain, é transparente, né? Então, assim, tem vários benefícios. Mas para esse tipo de produto, uma parte ali do produto em si, que é o colateral, que está por trás, ele está no off-chain, ele está no mundo antigo, né? Então, assim, por isso que quando a gente pensa em stablecoin, a gente normalmente tem uma firma de auditoria que é contratada por um emissor de stablecoin para poder auditar, falar assim, ó, tudo que está no banco aqui ou que está em custódia de título de tesouro, etc., bate com o que está emitido aqui, né? No mundo transparente do blockchain. Mas agora vamos pensar que os países estão caminhando para uma economia tokenizada, né? E talvez o Brasil seja, né, o primeiro país top 10 a tokenizar de fato a economia. E aí, quando a gente está caminhando para esses trilhos baseados em blockchain, você pensa que tanto no Lift Challenge, né, quanto nas fases do piloto, o próprio Tesouro Nacional, o Sistema Selic, eles estão envolvidos. Então, assim, a gente sempre fala em tokenização de título público federal, etc. E o depósito também é tokenizado. Você vai ter as duas pernas do produto on-chain, né? Então, assim, o título público está tokenizado, o depósito está tokenizado e a stablecoin está também tokenizada. E é legal que quando você fala assim, depósito tokenizado, normalmente vai estar, é uma forma de você transacionar de forma programável em cima, por exemplo, de um Drex ou de uma outra plataforma CBDC em outro país. E normalmente ela está circunscrita, né? Ela está restrita àquele país, né? Porque é dentro da economia doméstica que os depósitos tokenizados vão transitar, na maior parte das vezes. Mas uma stablecoin que pode se beneficiar pelo fato do colateral dela estar transparente, por exemplo, num Drex ou outra plataforma de CBDC, pode estender também um depósito tokenizado, né? Então, porque a stablecoin, naturalmente, ela é emitida em uma série de outros blockchains públicos, né? Então, você olha, tipo, USDC da Circle, USDT da Tether, elas são stablecoins que elas são interoperáveis e estão sendo transacionadas em uma série de redes de blockchain. Então, assim, talvez uma forma e uma simbiose interessante seja você ter o colateral no ambiente mais regulado, mas ainda assim transparente com a rede blockchain. Você automatiza uma série de processos com aquele colateral e você estende ali, assim, do ponto de vista de distribuição mesmo, tanto para finanças públicas finanças descentralizadas, quanto para outras redes mais permissionadas ou até outras redes de outros países CBDC, aquele depósito no formato stablecoin. Então, assim, as coisas vão se conectando aos pouquinhos, e aí ainda a gente está nessa fase de ligar a infraestrutura legada, tradicional de mercado de financeiro e mercado de capitais com a parte de on-chain, mas daqui a pouco os dois lados vão estar on-chain, entendeu? Mas a gente está nessa transição. Legal. E só uma curiosidade também que eu acho que pode ser interessante para quem está ouvindo, você estava comentando que já logo em 2013 se interessou por cripto e provavelmente isso foi o Bitcoin, né? Então eu queria perguntar para você o que te chamou mais atenção naquela época que você estava no Banco Central, super envolvido com finanças tradicionais, né? E lógico que naquela época Bitcoin era uma proposta muito diferenciada, né? Então, o que te chamou a atenção nisso? E já emendando também, se o que te chamou a atenção naquela época ainda se mantém com o que você se interessa por Bitcoin hoje em dia? Não, sem dúvida. Eu acho que, assim, talvez até porque eu sempre gostei muito de inovação e tecnologia e na época eu já trabalhava em Banco Central. Você ter uma política monetária codificada, né, programática, uma escassez programática, e quase um banco central, né, descentralizado, um banco central descentralizado literalmente, né, no blockchain do Bitcoin, aquilo me trouxe bastante curiosidade. Além disso, talvez porque eu sempre gostava na parte mais tech mesmo do produto,
Teve antes do Ethereum, né, da que a gente camada de contrato inteligente, programabilidade que hoje em dia a gente entende super bem, começaram uns ensaios lá atrás que a gente chamava de colored coins, etc. Que era você usar o blockchain do Bitcoin, como agora já está acontecendo também, né? Então a gente está começando a ver programabilidade também em layers 2 em cima do Bitcoin e do blockchain do Bitcoin. Mas lá atrás estava começando uns ensaios que foram as inspirações do próprio Ethereum. Então, assim, eu já estava começando a entender alguns potenciais mais amplos, além da parte de moeda, né? Potencial reserva de valor, e lá atrás falava muito de pagamentos também, né? E aí eu acho que o Bitcoin foi fazendo uma metamorfose também, né? Mas também essa oportunidade de um sistema de pagamentos globais, né? Acho que me trouxe bastante curiosidade. E também aproveitando o paralelo também, mas talvez com o Ethereum agora, eu tive a sorte de conhecer o primeiro brasileiro na Ethereum Foundation, que eu acho que ele estava, na época, foi 2014, 2015. Ele estava começando a Ethereum Foundation antes do ICO do Ethereum, que foi o Alex Van der Sant, acabou virando um amigo. E na época eu lembro que a gente conversou bastante. E ele falou, olha só, não, eu tô entrando na Ethereum Foundation, tudo bem, tudo mais, mas aí a gente sentou e falou, isso aqui é um contrato inteligente, isso aqui é Solidity, né, então, isso aqui como é que faz a liquidação atômica, isso nos primórdios, assim, então, assim, acho que eu fui me mantendo engajado, né, e aí olhando várias ondas também de inovação em cima desse tipo de tecnologia, porque se você olha lá para trás, a gente basicamente tinha infraestrutura, né, as redes, então era tudo, vamos fazer um ICO de uma Layer 1, né, então era uma rede nova, outra rede nova, etc. Aí você começou a ter as inovações nas camadas superiores, né, então um protocolo DeFi, né, depois NFTs, né, e por aí vai. E aí, o que me chamou também super atenção foi um pouquinho depois, o que a gente chama de DeFi Summer, né? Que acho que foi nessa virada de 2020, 21, 22, que é quando você começa a trazer tudo que a gente conhece de mercado financeiro de capitais para uma infraestrutura, né, tokenizada, né, para os blockchains públicos, e esses protocolos DeFi, os building blocks, né, que a gente chama de money legos. Então, assim, foi uma onda que eu acompanhei bem de perto também, e que eu acho que me inspirou bastante na época que a gente estava discutindo, né, em Banco Central, né, e com outros pares, quais eram as oportunidades da tecnologia. Mas, assim, acho que foi aos pouquinhos, né? E até hoje tudo isso ainda continua te chamando atenção. Ainda 100%. É o que você... A gente agora continua, vamos dizer assim, no meu dia a dia, né? Porque a Valor, ela tá para dar um contexto. Ela talvez seja a maior investidora institucional de blockchain e tecnologias emergentes da América Latina. Ela é uma venture capital, uma firma de venture capital baseada nos Estados Unidos, mas ela atua bastante na América Latina, em diversos países, além do Brasil, México, Colômbia, assim, Argentina, mas na América Latina como um todo, Estados Unidos também. E ela investiu lá atrás, né, em 2014, também foi, vamos dizer, de uma certa forma visionária, na Coinbase, né? Então, quando a Coinbase era pequena, estava começando, e aí acho que foi um aprendizado para a firma em si, porque você pensa que era uma empresa em hypergrowth, né? Toda hora tinha um round novo e aí o pessoal falava, como é que essa empresa está crescendo tanto? Deixa eu entender isso melhor. O pessoal começou a aprofundar o que era cripto, o que era blockchain, e aí veio investimento em outras empresas, como Circle, né, Bitso no México, Lemon Cash na Argentina. Acho que hoje em dia a Valor está chegando a quase 25 investimentos em blockchain, de um portfólio de um pouquinho mais de 120 empresas, né? Então, assim, acaba que se você olha os VCs, tanto de fora nos Estados Unidos, mas também brasileiros ou baseados na América Latina que atuam na região, a Valor, sem dúvida, é que mais investe. E se você pensa que o que está acontecendo agora de forma mais ampla com essa tecnologia e mercado financeiro, mercado bancário de capitais, é um overlap entre finanças, entre fintech e tudo que as inovações que vêm do ecossistema cripto, né, do ecossistema de blockchain público. Então, super interessante tudo que está acontecendo, mas legal notar que não é só algo que acontece no Brasil, né? Então, assim, o Brasil talvez seja um dos grandes precursores do ponto de vista de promoção regulatória, né, e apoio dos reguladores em si, e cocriação com o mercado privado. Então, eu acho que tem uma dinâmica muito especial, muito única no Brasil, mas isso está acontecendo de forma orgânica em outros países, né? Você pensa que a gente tem BlackRock, né, tokenizando o Money Market Fund, UBS também fazendo o Money Market Fund, que é o Mint, você tem Franklin Templeton tokenizando T-bills dos Estados Unidos, e toda uma agenda que a gente chama de real assets, né, de tokenização de ativos reais. Então, assim, crédito privado, imóveis, tudo começando a ir para o on-chain. É uma tendência ainda tímida, se você olha... e o lado bom de blockchains é porque é tudo transparente, né? Então, assim, a gente está batendo 20 bilhões de dólares em ativos tokenizados, o que é bem pequenininho. Se você pensa em stablecoin, né, a gente 200 indo para 300 bilhões de dólares. Então, assim, o ativo real hoje em dia que está mais disseminado hoje em dia é stables, mas se você olha pelas classes de ativos, então a gente vai passar assim, commodity, né, valores imobiliários, derivativos, câmbio.
se você pega essas classes de ativos e pensa qual a escala desses ativos em mercados financeiros, mercados bancários, é muito maior do que a moeda em si, o M1, etc. Então, assim, são trilhões de dólares. Só no Brasil, a gente fez um levantamento, é algo em torno de potencial de 15 trilhões de dólares tokenizáveis. No mundo, são centenas de trilhões de dólares. Assim. Então, logicamente, isso tende quando vai tendo, vamos dizer assim, uma clareza em um suporte regulatório, uma institucionalização, né, de players grandes começarem a trabalhar e criar esses produtos, esses volumes vão começando a crescer, né? Então a gente entende que essa tendência ela vai ser exponencial e a gente vai começar a ver esse mundo e o que a gente está pensando e criando aqui com o Drex no Brasil acontecendo em outros países e até em blockchains públicos em trilhos globais e abertos. Então, assim, são várias dinâmicas que estão acontecendo em tempo real em diversas jurisdições. Mas muito bom que o Brasil ele está, de fato, na frente assim, da maioria. Então, é um orgulho, né, pra gente. Sim, com certeza. E agora até aproveitando aqui, saindo um pouco desse assunto de Banco Central e entrando em Valor Capital, né? Mercado ali de VC, em cripto e tudo mais, né? Fundadores da Valor já deixaram claro esse interesse forte em blockchain, né? Você citou aí investimentos que, nossa, até eu queria ter feito, investido na Coinbase em 2014. E vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? Porque como que funcionou para você, primeiro, essa saída do Banco Central para o mercado de VC e também como que tá hoje, né? Porque, beleza, a Valor já demonstrou um interesse super forte em blockchain, mas como é que tá falando no setor mais amplo, né? Claro. Existe um interesse maior em blockchain agora que todo mundo viu que startups de blockchain simplesmente, né, dispararam ali, cresceram bastante. E como é que funciona isso, né? Porque acho que é interessante a gente contar também para quem está ouvindo como que funciona esse mercado de VC, porque acho que, né, as startups de cripto também são muito dependentes disso. Não, com certeza. Eu acho que assim, basicamente o desafio é identificar talentos e novas oportunidades muito à frente delas acontecerem, né? Então você pensa um pouquinho como é que funciona a dinâmica de VC, né? VC é um investimento de longuíssimo prazo. Então você pensa, fundos de VC normalmente são fundos de 8, 10 anos ou até um pouquinho mais. Então a gente tem uma descorrelação entre, talvez, ciclos de mercado, né? Então, assim, você está pensando em bolsa, né? Algo que é mais tempo real. Quando você está pensando em investir, principalmente em tecnologia emergente, você está tentando acertar lá na frente, né? Então, assim, naturalmente, não só a gente entra em empresas mais cedo, né? Então, assim, em seed, série A, que são empresas que estão começando a tracionar. Isso na parte mais de venture, né? A Valor, ela tem, vou explicar aqui um pouquinho, né? Mas ela tem dois tipos de estratégia de veículos. Mas na parte de venture e os venture funds da Valor, a gente tenta, normalmente investe nessa fase mais inicial da empresa, quando ela está indo para o mercado, e na fase que ela já tem alguma certa atração, que é a série A, e ela já provou, né, market fit, né, e ela quer literalmente levantar recursos para poder expandir e acelerar. E aí, assim, raramente quando é um time, assim, incrível, volta e meia a gente faz um pre-seed, né, que é algo ainda que é mais embrionário ainda que o seed, né, ainda está um pouquinho mais conceitual, mas a gente viu que o founder, ele já é um founder que já criou múltiplas startups ou algo com alguém com conhecimento muito único, um perfil muito incrível, a gente sempre dá uma olhadinha, uma atenção, né, mas acho que o sweet spot da Valor está no seed e no série A. A gente tem feito mais investimentos na série A, ou seja, a gente já consegue entender que aquilo ali tem tração, né? Tem fit. E aí, assim, nos últimos anos, dentro da agenda assim, de tecnologia emergente, a gente tem olhado muitos overlaps, né? Então, assim, quando a gente fala em tecnologia emergente, blockchain, obviamente, é uma delas, mas a gente entende que tem um interplay entre elas. Então, se você pensa que, só voltando um pouquinho o papo que a gente teve lá atrás, né? Que a gente está começando a caminhar para um ecossistema de finanças inteligentes. É difícil você, hoje em dia, pensar que um banco vai abrir uma conta para um agente teu de IA, entendeu? Então, e ele vai poder transacionar e fazer todo o teu investimento. Talvez daqui a pouco com esses trilhos novos, né, fique mais fácil, né, implementar. Mas se você olha o que está acontecendo em blockchain público, né, você tem toda uma onda de agentic payments, agentic investments. Você tem vários layers, né? Quando a gente olha uma tendência, uma oportunidade ou uma onda tecnológica, normalmente você consegue fatiar em várias camadas, né? Então, assim, você tem oportunidade de você investir mais na parte de infraestrutura, do stack,
aí um pouquinho mais acima na parte de dev tooling, né? Então, assim, os desenvolvedores, eles usam ferramentas também para acelerar o desenvolvimento, e aí que a gente chama de SDK, Software Development Kits e por aí vai. Então, também é uma camada. Aí uma camada de dados, né? Então, assim, data indexing, oráculos e por aí vai. Camada também ainda de infraestrutura na parte de wallets. Então, assim, é impressionante a quantidade de teses e subteses. E quando você pensa em fundos, né, você falou assim, será que como é que o mercado, né, o mercado de VC reage ao momento que a gente está hoje em dia? Lógico, quando você pensa em cripto, tem uma correlação grande, talvez, com as flutuações de preços de mercado, principalmente a flutuação de Bitcoin. Então, assim, quando você tem uma alta grande, o interesse sempre retorna, né? Mas, assim, o que eu vejo é que os desenvolvedores, os empreendedores, eles nunca param de construir. Eles só amplificam, né, tem mais oportunidades de liquidez, financiamento, etc., nesses momentos de mercado melhores. E, ao mesmo tempo, a gente vai começando a ver outros produtos que estão descorrelacionados da volatilidade, né? Então, assim, stablecoins em geral, é um produto nessa linha, né? Então, tem um product market fit claro. Se você olha, por exemplo, o que está acontecendo, principalmente na América Latina, né? O uso de stablecoin como o acesso a uma conta em dólar, como um hedge para inflação em vários países, né? Que a gente sabe que tem aqui na América Latina, mas até para pagamentos transfronteiriços, porque a gente sabe que SWIFT, né, CLS, etc., todo o sistema de bancos correspondentes é ineficiente. A gente vê que tem uma externalização clara. Ao mesmo tempo, você vê Stripe, né, que é um grande player baseado nos Estados Unidos, fazendo um M&A, uma transação muito grande, né, com a Bridge, que basicamente estava criando um stack, né, para facilitar a criação pelas fintechs, né, de produtos com stablecoins. Você vê que esse mercado é um mercado grande, né? Mesma coisa quando a gente vê a Ripple comprando, né, a Hidden Road na parte Prime Brokerage, né, mais de 1 bilhão. Então a gente está começando a ver transações na parte do equity, né, das ações e não dos tokens só, de mais de $1 bilhão. Então, assim, isso chama atenção. Lógico que tem uma situação de construção de mercado, mas também tem uma clareza, assim, de produto, né, e fit de produto em si. A stablecoins é uma delas, né? E aí, acho que tem uma tendência nova que ainda está iniciando, que é essa que a gente comentou, de tokenização de RWA, né, de Real Assets, que é uma agenda um pouquinho mais adicional, você vai tendo conforto regulatório, e aí você vai criando soluções para isso também, porque você pensa que se eu estou criando um mercado financeiro descentralizado, eu estou tokenizando um ativo financeiro, um valor imobiliário, como é que eu vou fazer isso sem fazer um onboard adequado, um QIC? Como é que eu vejo lavagem de dinheiro, combate ao financiamento de terrorismo? Então, assim, a gente está começando a ver a criação do que a gente chama de permissioned DeFi markets, que são mercados que, apesar de estarem rodando muitas vezes em blockchain público, você tem que abrir uma conta, você tem que se identificar, né? Você tem que ter suitability, né? Você tem que ser um investidor profissional, talvez, para acessar um tipo de produto, e eles estão em compliance com diversas regulações. Então, está tendo um amadurecimento do ponto de vista de produto também, de stack, para trazer algo que é mais mainstream de mercado financeiro e bancário tradicional para o mercado on-chain. Então, assim, e até o perfil de founder vai mudando, né? De vez em quando você tem realmente modelos de negócios. A gente viu agora uma onda grande de meme coins, né? Nesses últimos tempos, tracionando super bem, mas ao mesmo tempo tem founders que estão vindo do setor financeiro, do setor bancário, do mercado de capitais para esse tipo de ecossistema. E aí, assim, acho que vai criando novas dinâmicas. Mas a gente pode falar também de teses assim globais, né? Assim, apesar da Valor investir muito em América Latina, a gente olha o que está acontecendo nesses trilhos novos também em outros países, né? Então, assim, a gente tem mercados emergentes como os Emirados, o Oriente Médio, né? A Arábia Saudita, mas talvez Singapura, que é um mercado super interessante, que também tem uma agenda regulatória bem legal nessa linha. Só para te dar um exemplo, tem uma empresa chamada Partior, que ela basicamente nasce de um projeto de Banco Central, que é o MAS, a Autoridade Monetária de Singapura, que era um projeto chamado UBIN, que ficou rodando uns 4, 5 anos lá dentro, que era um projeto de blockchain do BC de lá. E aí eles decidem graduar o projeto e criar uma empresa, que se chama Partior. E aí a Temasek, que é a Fundo Soberano de Singapura, ancora. Você tem o Standard Chartered investindo, o JP Morgan, o Deutsche Bank, DBS, você tem Sequoia da Índia, né, e da parte do leste asiático participando também. A Valor participa. Então, assim, o que quer dizer isso? Quer dizer que você tem os bancos começando a acreditar nesses trilhos, nessa tecnologia. E aí, assim, ao mesmo tempo a gente pensa muito em coisas de varejo e transações, assim, mais para consumidor. Os trilhos, né, também para as liquidações de atacado global de câmbio, são trilhos que precisam muito de eficiência. Se você pensa que hoje em dia a gente tem um player, né, que tem um encanamento global super antigo, chama CLS, que liquida entre 10 e 15 trilhões de dólares por dia. O encanamento antigo tem uma oportunidade de inovação e eficiência tremenda para a gente partir para um stack de blockchain. Então, esses bancos globais,
esses players, né, e até o próprio Estado, como fundos soberanos e Banco de Desenvolvimento de Singapura participando, institucionalizam a tecnologia, né? Porque muito que está acontecendo hoje no Swift, né? Através de mensageria e a liquidação que a gente tem muito, no CLS em 18 metros, vai começar a partir por esses trilhos institucionais também em blockchain, né? Então você pode criar novos produtos e é incrível e você precisa de capital para isso, né? Porque não é fácil você criar todo esse stack e a parte de VC, investimento de risco, é super importante para poder dar um buffer, né? E possibilitar que as pessoas inovem para o longo prazo também e tomem riscos, né? E você falou muito sobre grandes bancos, né, mercado institucional e, assim, vários especialistas que eu já entrevistei aqui sempre falaram que, né, o ponto de partida ali para a cripto se tornar mainstream seria a institucionalização, né? Então, você já falou bastante sobre isso, mas eu quero saber do lado, do ponto de vista de VC, como que funciona isso? Porque a gente já teve, né, essa movimentação ali, principalmente desde o ano passado, a aprovação do ETF e tudo mais, um movimento forte institucional em cripto. E provavelmente a gente vai continuar tendo, pelo menos no Bitcoin, né? Já é uma tese ali que está bem vendida para o institucional. Então, do ponto de vista de VC, como é que funciona isso? Porque antes vocês eram os malucos que estavam lá investindo em inovação, e agora a gente está vendo grandes bancos entrando nisso também, né? Então, como é que funciona isso? Eu acho que assim, você mirar lá na frente, como eu disse, né? A gente percebe a oportunidade e não é porque a gente está vendo já alguns sinais claros que já está acontecendo de forma intensa, né? Mesmo esses tipos de investimento e esses tipos de modelos de negócio e essa institucionalização que a gente está começando a ver de forma crescente com os Estados Unidos se abrindo, né? Porque tinha realmente, acho que talvez um dos grandes bloqueios, principalmente para os bancos dos Estados Unidos, né? E grandes conglomerados financeiros que vamos dizer assim, que atuam por lá, era uma falta de apoio regulatório, assim. Então, assim, hoje em dia você tem a SEC dos Estados Unidos, CFTC, OCC, que é o regulador de bancos federais, o próprio governo federal e o próprio Congresso, né, criando uma série de marcos regulatórios. E a gente vê um outro tipo de conforto dessas instituições a participarem desses produtos, né? O que a gente já via lá atrás antes, eram as fintechs, por exemplo. Aqui na América Latina, você tem uma série de bancos digitais que oferecem stablecoins como tipo mecanismo de hedge, né? E acesso à conta dólar. Você tem cripto, né? Realmente de forma bem permeada no ecossistema da América Latina, mas mais recentemente, assim, se você vê empresas que estão atuando na Argentina, no México, na Colômbia, no Brasil, que estão fazendo essa parte de pagamentos transfronteiriços, mesmo os que não falam que estão trabalhando com cripto, você olha debaixo do capô, eles têm uma stablecoin ali. Então, assim, talvez uns pequenos começando a colocar e daqui a pouco você vai ver os bancos também começando a prover serviço. Vamos pensar em stablecoin, assim. Um grande problema hoje em dia de stablecoin é a liquidez fiat, né? Se você vai fazer o off-ramp, dependendo do país, você tem talvez uma exchange de cripto que não necessariamente nem tem uma licença, que está fazendo ali um pouquinho na zona cinzenta, ou mesmo não é um banco, mas é uma instituição de um PSP, né, uma instituição de pagamento, ou algum player um pouco menor, que não tem um balance sheet e uma liquidez em fiat muito grande. Então, assim, quando você vai querer sacar em espécie um volume maior, mais institucional, você vai, dependendo da região, ou você não tem, nem consegue acessar, nem consegue fazer o off-ramp, né? Ou você tem um fee muito grande, né? Porque falta oferta. E a gente começa a ver que os bancos estão começando a ficar abertos também para criar ecossistemas e redes para poder fazer clearing de stablecoins contra fiat. Então, assim, quando você começa a ver a conexão desses trilhos, aí você começa a sentir que as coisas estão andando. Mas não necessariamente isso vai acontecer muito rápido, né? É um processo, né? E aí, assim, todas as agendas regulatórias e agendas de infraestrutura demoram. E aí, assim, é um rollout global. Alguns países vão caminhar na frente, vão ser líderes, vão servir de referência. E o Brasil? O Brasil, ele acho que foi um dos primeiros, inclusive, a abraçar de forma clara, né? E aí, assim, não só com o Drex, né, e especialmente essa parte de tokenização, mas também com os novos marcos regulatórios que o Banco Central né, passa a ter mandato desde 2022 e agora com a implementação dos marcos regulatórios em si, né, para VASP e emissão de stablecoin. Eu acho que a gente tem uma grande sorte, né, e não só o Banco Central, a própria CVM, né, estando super aberta para esse tipo de tecnologia, mas agora o US está começando a sentir um pouquinho do gosto, né, e aí quando a gente fala dos Estados Unidos é sempre outra escala, né. E aí, assim, tanto do ponto de vista bancário, quanto de fintech, quanto de cripto. Então é muito legal você ver que isso deve acelerar bastante os investimentos. E quando você fala de blockchain e cripto, normalmente são, como a gente falou bastante aqui, são trilhos globais, né?
E normalmente as tecnologias e os padrões, né, eles são adotados em várias redes. Então, quando você cria, né, uma ferramenta, uma solução, você pode não só disseminar ela em vários países ao mesmo tempo, mas até no futuro, quando você tiver esse trilho mais doméstico, um pouquinho mais fechado, você consegue trazer ela também, né? E aí, assim, é incrível você ver como isso está avançando. Mas, como VC, a gente entende que assim como os blockchains foram criados lá atrás, né, e era só rede, não tinha nada, agora a gente tem várias classes de ativos tokenizados, vários protocolos, várias aplicações. Isso vai acontecer também nesses trilhos do Drex e trilhos de outras CBDCs. Você vai precisar de um monte de fintech criando as camadas, né? Então, assim, leva tempo para o ecossistema se formar, mas é muito transformador, né? Porque assim como aconteceu com o Pix para pagamentos e o ecossistema ficou aberto, né? Vamos parar para pensar. Antes do Pix, você tinha as carteiras digitais e elas não se falavam, né? Você não conseguia mandar dinheiro da AMI para PicPay, só para dar um exemplo aqui, porque você não tinha um trilho comum, né? O sistema de pagamento instantâneo, e você não tinha os padrões, os rulebooks. Então você tinha que literalmente sacar e fazer o top-up, né? Então você não tinha interoperabilidade entre os players. E aí, depois do Pix, criou um ecossistema aberto e interoperável. Agora a mesma coisa com o Drex, né? O Drex ele cria um ecossistema aberto, interoperável para infraestrutura de mercado financeiro. Então você pensa que talvez o sistema da bolsa, né, o sistema das registradoras, os sistemas dos novos players que estão vendo sandbox regulatórios e até tokenizadores, cada um está com um sistema, um padrão próprio, proprietário, elas não necessariamente se conectam. Quando você cria esse trilho único, esse rulebook único, você começa a ver os ativos, os dados, né, a fluírem, você tem uma interoperabilidade de sistema e você tem um efeito de rede. Então, acho que aqui o que o Pix fez para pagamentos, o Drex vai fazer para serviços financeiros de forma mais ampla, do ponto de vista de criação de ecossistema, que também é muito poderoso. E aí é um ecossistema que ainda interopera com blockchains públicos, né? Então, assim, é um ecossistema até mais global, assim, nesse sentido. Acho que muita coisa vai acontecer. Meu take é que a gente caminha para um ecossistema de mercado de capitais global mesmo, com a tokenização massiva dos ativos, né? É para onde que a gente está indo, mas é bom estar na frente dessas tendências, sem dúvida. Com certeza, e infelizmente o nosso tempo tá acabando aqui, então, última pergunta, a gente tem o Momento Mint, que é a pergunta da nossa patrocinadora, a Mint, plataforma cripto do BTG Pactual, e eu queria saber de você, agora que você não tá mais envolvido no Drex, e enfim, tá rolando lá todo o projeto piloto e tudo mais, quais são as suas expectativas, assim, para curto, médio prazo? Como que você acha que vai se desenrolar esse projeto? Não, eu acho que assim, todos os projetos de Banco Central, como órgão de Estado, são projetos que têm continuidade, né? E eles evoluem ao longo de anos, né? Então, assim, o Pix acho que começou sendo estudado em 2017, o Open Finance também mais ou menos nessa época, e a gente também começava a estudar ativos digitais de forma um pouquinho mais embrionária também bem cedo, né? E aí a gente viu, assim, que esses projetos eles vão envolvendo o mercado, eles vão amadurecendo, e aos poucos eles, de fato, são implementados. Então, assim, com o Pix e o Open Finance, acho que apesar de eles já terem se materializado, você tem um roadmap evolutivo contínuo, né, com várias features também acontecendo. Com o Drex é a mesma coisa. É um projeto institucional, um projeto de Estado, com um buy-in não só do regulador, mas também do mercado em si. Você vê que tem o que tem de participante dos pilotos, né, dedicando tempo, esforço e co-criando com o regulador. É incrível você ver que já muito foi investido, né? Então, assim, talvez um desafio maior do Drex no sentido de que, assim como qualquer inovador, empreendedor ou qualquer criação em tecnologia blockchain, é uma tecnologia emergente, né? Então, assim, alguns dos building blocks, algumas das features das soluções ainda estão sendo criadas e amadurecidas. Então, você pensa que por muito tempo, privacidade não foi um problema para blockchain, né? E a transparência sempre foi a grande feature, né? Você tem o Block Explorer, todas as transações são públicas. Mas quando você está criando um trilho financeiro, você tem, né, lei de sigilo bancário, você tem LGPD, você tem uma série de arcabouços legais e regulatórios que você precisa trazer um elemento de privacidade. Mas se você olha na evolução, até mesmo em blockchains públicos de forma global, quando você estava começando a implementar as tecnologias que poderiam entregar esse tipo de privacidade, tipo o Zero Knowledge Proof, muitas vezes lá atrás estavam sendo usados para eficiência, né? Então você pensa que o que a gente chama de roll-ups, né, que são as redes que são criadas em cima do Ethereum e de outras redes de blockchain, eles usavam esses EKP para fazer essas redes on top, não muito para a privacidade em si. Nesses últimos anos, a privacidade começou a ser importante também, principalmente por conta da agenda de ativos reais, principalmente da institucionalização, né, dos bancos, entrando nesse setor. E o Drex, talvez por ter largado na frente, ele teve que trabalhar com vários players também para poder avançar e co-criar também nesse tipo de novo stack. E o legal que pode acontecer muito é que essa solução as soluções que vão sendo criadas aqui,
pelo fato do Drex usar o Hyperledger Bezos ser EVM, elas podem vão se transbordar até para os blockchains públicos, né? Porque é uma dor, talvez, de alguns projetos mais institucionais e financeiros, mas são soluções que são criadas e que podem ser também utilizadas em outras redes de blockchain que são EVM também. Então, assim, pelo fato de ter, agora voltando, pelo fato de ter tecnologia emergente, eu acho que tem um desafio em si do amadurecimento dela em si. Mas é uma questão de tempo também em relação até à implementação, né? Você pensa que todos os outros projetos, como eu falei, né, tem um roadmap evolutivo, o Drex ele vai ser implementado, mas ele também vai continuar em evolução, né? Então, assim, o mercado ele vai criar, a sensação é que o mercado vai criar uma série de soluções em cima, né? Lógico que os trilhos eles são criados muito em conjunto com o regulador, mas, assim, uma série de soluções para o ecossistema vão vindo do privado. Então, eu vejo, assim, um rollout alongado, mas positivamente alongado, porque você vai ter um engajamento muito forte do privado, né? E aí, depois, assim, talvez daqui a alguns anos a gente vai ter o full picture, né? Que é o endgame, né? Do que a gente sempre fala aqui. Mas não vejo nenhum tipo de diferença do que aconteceu com outros projetos lá atrás. Leva alguns anos, faz parte, são projetos ambiciosos, mas com impacto tremendo para a população, né? E são referências globais, então a gente espera sempre o melhor. Legal, Bruno. Muito obrigada por ter vindo. Assim, foi um papo incrível. Eu espero que quem esteja ouvindo também tenha gostado. Eu gostei muito, né? Então, por enquanto é isso, né? Quem sabe numa próxima a gente consiga falar mais ainda tem bastante coisa para falar sobre essas tecnologias. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Quem tá ouvindo, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. A gente tá no YouTube, no Twitter e no Instagram. E também acessar as nossas matérias no site da Exame.